Nós estamos celebrando hoje o dia de Santa Catarina de Sena, uma mulher realmente extraordinária em todos os sentidos. Ela viveu no século XIV, que, segundo os historiadores, é um dos séculos mais difíceis da história da humanidade, pelo menos no que se refere à Europa. No século XIV aconteceu na Europa uma grande pandemia, a peste negra. Nós sabemos que hoje é a peste bubônica, uma doença transmitida por ratos, que dizimou talvez a metade da população da Europa naquela época. E foi nesse período que nasceu e viveu Santa Catarina de Sena, que era uma mulher de origem humilde, de uma família com 25 irmãos, mas de formação profundamente católica. E uma mulher que começou a romper alguns padrões. Na época dela, as mulheres só tinham duas opções: ou se casavam, ou iam ser freiras ou monjas. Ela não quis ser nem uma coisa nem outra. Ela se consagrou como virgem e seguiu a espiritualidade de São Domingos de Gusmão, mas não como freira, mas como uma pessoa consagrada à ordem terceira dos dominicanos. E ela viveu muito pouco, viveu apenas 33 anos. Em termos de anos é muito pouco, mas a qualidade dela enquanto pessoa, enquanto cristã, era tão elevada que ela marcou profundamente a vida da igreja. Não só enfrentou um momento difícil do ponto de vista sanitário, como a igreja estava passando profundos problemas, inclusive a nível do papado. E ela, mesmo na condição das mulheres naquele período, mesmo sendo bastante jovem, ela influenciou de modo positivo a igreja e o mundo no qual ela viveu. Interessante é que ela nunca aprendeu a ler e escrever. Ler e escrever era possibilidade de pessoas abastadas, ela vinha de origem humilde. Isso não a impediu de ser quem ela se tornou. De fato, alguém de extrema santidade. Por isso, a igreja atribuiu a ela o título de doutora da igreja. A palavra doutor vem do latim docere, quer dizer professor. Professor, nós sabemos, aquele que ensina, mas não ensina simplesmente, né? Ensinar num sentido mais profundo. E a igreja reserva esse título de doutor para pouquíssimas pessoas que durante sua vida, pelo grau elevadíssimo da sua santidade, pela retidão da sua doutrina, se tornaram referências para todos os católicos. Para se ter uma ideia, em 2000 anos de igreja, apenas 36 pessoas receberam esse título de doutor ou doutora da igreja. 36, sendo 32 homens e 4 mulheres. Entre elas, Santa Catarina de Sena. E ela, nós podemos dizer que ela realizou na vida dela o que nós acabamos de proclamar no Evangelho. Ela viu Jesus e creu nele. No Evangelho de João, as palavras costumam adquirir um sentido diferente daqueles que eles têm no uso comum. Por isso, ver e crer no Evangelho de João não significa ver com os olhos do corpo, nem crer com o cérebro, com a mente. Nós sabemos que ver significa discernir quem é Jesus. E Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. E crer é seguir os passos dele. Catarina de Sena enxergou em Jesus quem Jesus é de fato, o Messias. E o Messias se apresenta no texto do Evangelho de hoje, que vem sendo desenvolvido já há alguns dias, do capítulo 6 de João. O Messias, Jesus, ele é o pão que nos alimenta na caminhada na direção de Deus. E ela fez esse discernimento. Ela viu Jesus, identificou Jesus como o Messias, como o pão da vida, se alimentou dele e creu nele. O seguiu de forma radical. E por isso, nós hoje estamos reverenciando essa que é uma das mulheres mais importantes da história da igreja. Hoje nós temos acesso fácil à informação.
Então eu convido todos a buscar informações sobre Santa Catarina de Sena, porque ela tem muito a nos ensinar hoje, inclusive pelo momento que nós estamos passando com o coronavírus. A igreja hoje está enfrentando alguns problemas. Essa semana mesmo, alguns católicos exigiram que os bispos franqueassem a missa a todos, num momento como esse que se exige confinamento, dizendo que a igreja está lhes negando a Eucaristia, para devolver a Eucaristia a eles. É claro que esse posicionamento não pode ser aplaudido, evidentemente. Primeiro que a igreja não está negando a Eucaristia a ninguém. Nós estamos passando por um momento onde o bom senso nos diz que nós precisamos manter um distanciamento físico para proteger todo mundo. Segundo que nós temos que aprender que Jesus não está presente só na Eucaristia. Claro que a presença na Eucaristia é uma presença toda especial, mas não exclusiva. E Santa Catarina de Sena viveu isso, porque na trajetória de vida dela houve um momento em que a própria família dela a impedia de ir para o quarto dela para rezar. E aí ela aprendeu a encontrar Jesus dentro dela mesma. Ela percebeu que Jesus morava nela, como mora em todos nós, e que nós podemos, em situações de exceção como essa que nós estamos vivendo agora, como aquela que ela viveu durante a peste negra, nós podemos experimentar Jesus de outras formas. Portanto, nós precisamos aprender com Catarina de Sena também isso, que nós não podemos acusar a igreja de estar nos negando acesso a Jesus ou acesso à Eucaristia, porque o acesso a Jesus se dá de inúmeras formas. Porque Deus não pode ser manipulado por ninguém. O Espírito é livre para se manifestar do jeito que Ele quer. E quem está acompanhando as missas, em todas as homilias, tanto o Padre Antônio, quando estou fazendo homilia, nós estamos exatamente dizendo isso. Nós aprendemos a experimentar Jesus das múltiplas formas com que ele se manifesta. É claro que é ruim ficar afastado da Eucaristia, mas é uma questão momentânea. É uma questão momentânea. No momento adequado, todos terão acesso novamente. Nesse momento, nós precisamos aprender com Catarina de Sena também isso, a descobrir que Jesus vem a nós de diversas formas. E Ele é o maior interessado em querer estar conosco, porque Ele mesmo vai dizer que Ele não vai perder nenhum daqueles que o Pai deu a Ele. E o Pai deu a Ele todos nós, porque o Pai quer que todos nós alcancemos a salvação através de Jesus. Por isso, vamos reverenciar com grande alegria esse dom que é para nós Catarina de Sena, que nós possamos nos inspirar no modo de vida dela, sobretudo nesse momento que nós estamos passando por essa quarentena. Ela que passou pelas mesmas experiências nesse sentido durante a peste negra, que ela possa interceder a Deus para que nós tenhamos essa sensibilidade de aprender com ela a acolher Jesus nas múltiplas formas com que Ele se manifesta a cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.